Shalom, povo de Deus, meu nome é Diego. Eu estou aqui agora para falar sobre a caridade. A caridade é um tema que é mencionado muitas vezes na Bíblia, em vários livros. É um tema que muitas vezes é esquecido. A gente vive nesse mundo capitalista, nos preocupamos em obter bens materiais, temos aquela ânsia de conseguir nosso patrimônio e envolvidos nisso muitas vezes esquecemos do próximo. Em que eu posso ajudar o próximo? O meu patrimônio ele só serve para mim? Tudo que Deus me deu ele só serve para mim? Ou com meu patrimônio eu posso ajudar outras pessoas e dessa forma eu vou estar honrando o que Deus me deu? Quando uma pessoa pratica a caridade, ela se torna cada vez menos egoísta. Isso é uma consequência natural. Jesus, por exemplo, ele dividia o pão. E o que significava isso? Era dividir a própria comida. Ele partilhava o pão. Era a ausência de egoísmo. E pensar nas necessidades do próximo e não só nas nossas. Dividir o pão não significa que eu tenho que ter riquezas para poder ajudar alguém. Significa que eu vou ajudar o próximo de acordo às minhas condições. A Bíblia fala sobre isso, sobre dividir o pão. Não foi só no Novo Testamento, nos Evangelhos. A Bíblia diz em Provérbios 22:9: o que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Para falar sobre caridade, eu acho importante falar sobre altruísmo. A gente deve partilhar o pão, compartilhar os nossos bens se necessário for, pensar nas necessidades de outra pessoa, pensar naquelas pessoas necessitadas que não estão tendo as mesmas oportunidades que eu e que de alguma forma eu possa diminuir esse problema daquela pessoa, já que eu não posso resolver, mas eu posso de alguma forma ajudar a diminuir aquele problema, talvez com a palavra também, né? Então, para falar sobre tudo isso, sobre essa ausência de egoísmo, eu acho importante observar a igreja primitiva mencionada em Atos, capítulo 4 e capítulo 2, que é o que a gente vai ver a seguir. Da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. A gente percebe nessas duas passagens que o povo de Deus, em primeiro lugar, era unido. Eles sabiam dividir o que tinham. Eles não tinham esse sentimento capitalista que a gente aprende a ter nesse mundo. Um dos pontos mais importantes dessas duas passagens aí está em Atos, capítulo 4, versículo 34, que fala que não havia entre eles necessitado algum. Então, era uma comunidade tão organizada e tão altruísta que sabia dividir o que tinha e por causa disso não havia necessitado nenhum. Todos tinham o suficiente para sobreviver. Outro ponto importante também é que a Bíblia mostra um paralelo entre a caridade e a fé e as obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17. Então, não adianta nada uma pessoa que prega a fé e essa fé não é uma fé prática, não muda a vida de ninguém, não auxilia a vida de ninguém, os problemas da vida de ninguém.
é uma fé que só serve para essa pessoa, é uma fé egoísta. Por isso que a fé sem obras é morta. Outro ponto importante na Bíblia é quando fala sobre o pecado por omissão. Pecado por omissão seria você deixar de fazer o bem quando em sua mão estava o poder de fazê-lo. Você tinha capacidade de fazer o bem, ajudar alguém de alguma forma, não necessariamente dinheiro ou bens materiais, mas você poderia ter ajudado aquela pessoa e você não ajudou. Isso seria o pecado por omissão. Está escrito em Provérbios 3, 27 e em Tiago 4, 17. Outra questão importante em relação à caridade é a motivação. Com qual motivação a pessoa praticou aquela caridade? Sempre existe uma pessoa que ajuda a gente, aí lá na frente sai falando: eu fiz isso e isso por fulano, eu dei a ele tal coisa, eu ajudei ele que ele estava precisando. E dessa forma expõe a pessoa, mostra o caráter que ela tem. E nisso aí a gente vê que é uma caridade totalmente deturpada, porque em Mateus 6, do 3 ao 4, fala o seguinte: mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, Deus, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Para finalizar, o que eu tenho a dizer é que eu sei que não tem como a gente resolver o problema da pobreza no mundo. A gente vive em um mundo capitalista que existe a concentração de riquezas e que por causa dessa concentração de riquezas existem pessoas que não têm nada. A terra, isso é uma coisa irrefutável, a terra ela é suficiente para produzir comida para todos, se houvesse uma divisão igualitária. Só que a Bíblia também diz que nunca deixará de haver pobre na terra, está escrito em Deuteronômio 15, 11. Mas é exatamente nessa passagem que Deus fala para a gente ser solidário. A Bíblia fala nessa passagem que não deixará de haver pobre na terra e que faça o bem, ajude os necessitados.